Se eu ia dizer o seguinte, que nessa história toda, dessas novas... Valeu, Brenda. Desses novos momentos de todo mundo se libertar, Jéssica, de se sentir livre para dizer, não é isso que eu quero. Isso é tão difícil, né? Pois é, mas eu fico pensando assim, há ainda pensamentos muito conservadores nesse sentido, e é a pimenta que eu vou colocar, que inclusive afeta vocês mulheres, no sentido de que como se os atores da sociedade, eles nascessem com um papel pré-determinado. Sim. É a velha história de, não, isso não cabe para mulher, não, isso aqui é coisa de menino, não, isso aqui é coisa de menina. E a gente tem quebrado cada vez mais paradigmas nesse sentido e às vezes sem perceber, mas às vezes com traumas. No caso das mulheres, às vezes é um pouco traumático. Não ou eu estou equivocado, ou não é meu lugar de fala. Diga aí, Brenda. Eu acredito que seja um mito dos papéis de gênero. Que para mim é um mito. Isso é puramente social, cultural. Não existem papéis de gênero biologicamente. Da forma que as pessoas elas pregam, que o nosso lugar de atuação na sociedade é esse, o do homem é aquele. Existem diferenças intrínsecas do nosso gênero, do nosso sexo, né? E tudo mais, só que papéis de gênero, pra mim, é uma besteira. Isso, pra mim, é ridículo. Ridículo. E eu falo isso até de profissão mesmo. Por exemplo, hoje em dia é comum a gente olhar mulheres dirigindo ônibus na cidade. Mulheres ocupando funções que antigamente dizia assim, isso é coisa de homem, isso é coisa de homem. Tá, quem foi que definiu que é coisa de homem, né? Então, eu tô pensando aqui várias coisas, tá? Eu fico, assim, essa é uma discussão que eu concordo bastante. Eu acho que, culturalmente, nós fomos enviesando muito, a partir do gênero, né? Algumas profissões de cuidado, profissões de mais contato entre humanos, né? Normalmente associada a mulheres, profissões mais operacionais, mais práticas, associada a homens, né? Mas eu acho, eu tô pensando até uma coisa assim, mas que normalmente quando a gente fala desse lance de mulheres, a gente sempre relaciona normalmente a profissões mais braçais ou profissões mais operacionais também. Mas, por exemplo, homens trabalhando numa escola infantil. A gente se sente à vontade para deixá-los lá? Ou então mulheres resolvendo questões computacionais, resolvendo questões relacionadas ao meu carro. Nós temos essa abertura também para buscar esses serviços, né? Às vezes homens psicólogos, por exemplo, ou mulheres advogadas, por exemplo. Mulher urologista. Nós temos a doutora Patrícia Canelas, e é uma das poucas urologistas do Brasil. Sabia disso, Brenda? E ela é daqui, não é? E ela é daqui. Vou convidá-la um dia para vir aqui no podcast também. Então, eu acho que são barreiras importantes a serem quebradas, até porque muitas vezes a gente relaciona determinadas atividades até de forma errada. Por exemplo, no caso que eu falei aqui de urologista, o pessoal pensa que urologia, muita gente pensa que é coisa só de homem, né? Mas não. É uma especialidade da medicina que atende também mulheres, né? A urologia, né? E tu ter esse conforto de sendo ser atendida por uma mulher urologista. Sim. Não, e eu acho que é ainda mais, assim, é você compreender também que existem certos lugares, eu tô pensando aqui que existem certas questões que não... Agora pensando em mulheres, né? Não necessariamente nos papéis de gênero de modo mais abrangente. Mas, assim, das pessoas compreenderem... E as pessoas precisam ter clareza das opressões que as mulheres enfrentam, das dificuldades do dia a dia, e criar recursos para que as mulheres se sintam à vontade dentro dos espaços, sabe? Exatamente. Então, por exemplo, eu tava falando de urologista, enfim... Gente, hoje em dia eu não gosto de entrar em exame desacompanhada. Fazer exame desacompanhada. Teve um dia que eu fui fazer uma colonoscopia. E eu saí de lá em pânico, porque eu acordei 2 horas depois, o meu pai me acordando já tinha passado um tempo. E eu lembro claramente que eu tinha colocado uma roupa difícil de vestir. E eu tava vestida. E quando eu acordei, meu coração aqui dispara só de lembrar, eu falei assim...
mas essa roupa era difícil de vestir. Eu não lembro o que eu tava vestindo. Na minha cabeça me veio tanto desespero, assim, meu Deus, o que aconteceu comigo lá dentro? Não tinha acompanhante, não tinha ninguém comigo. O que aconteceu? O que aconteceu? Então, assim, se você for pensar até na arquitetura dos espaços, um banheiro feminino que é lá escondidão e o banheiro masculino é mais avançado, assim. Gente, a gente começa a pensar em tantas coisas. Então, acho que essa discussão é muito mais de associar mulheres a trabalhos que normalmente são relacionados a homens e vice-versa, mas assim, como a gente compreende os espaços de modo geral para torná-los mais acessíveis para mulheres, não apenas a nível profissional, mas a nível de vida mesmo, né? Eu acho que tu trouxe uns pontos aí muito importantes, por exemplo, questão de saúde. Se torna muito desagradável para a gente devido a alguns históricos de relatos sobre atendimentos médicos, a gente como mulher se consultar, por exemplo, com médicos homens, que se tornam situações extremamente desagradáveis. Eu, pessoalmente, quando eu vou marcar uma consulta, eu prefiro ser atendida por uma mulher. É por isso que não dá só para discutir assim, mulher nesse lugar e homem nesse lugar. Essa discussão que eu quis trazer, como é que a gente cria esses espaços para que as pessoas se sintam confortáveis compreendendo as intersecções culturais e de gênero que passam aí pela gente. Rapaz, eu tenho que meter política nesse meio, porque não tem como fugir. Não tem como fugir disso. O que estava me vindo à mente agora aqui? Que, em geral, alguns temas, eles são discutidos exatamente por quem não entende merda nenhuma do que está sendo discutido. Exatamente. E tomam decisões que vão afetar a vida das pessoas que sequer são ouvidas. Então, muitas vezes se faz leis ou se pensa em coisas que atingem a vida da mulher, mas a mulher não participou da discussão, até porque a gente tem um número reduzido de mulheres na política que não corresponde, por exemplo, ao percentual da sociedade. Exatamente. Aí, quem é que discute questões relacionadas a pessoas, aos deficientes? São eles? Né? Não são. Então, quem é que discute coisas relacionadas aos pretos? São eles? Não, as leis, elas são feitas justamente... Não, é um jovem que usa peruca. É um jovenzinho usando peruca. Então, né? Então tu compreende, assim, como a gente começa a conversar a respeito de uma coisa e a gente vai tomando uma profundidade. Eu gosto de dizer assim, gente, nem tudo é sobre político. Mas tudo é sobre política. Sim. Tudo é sobre política. Você não precisa ser um grande militante de algum partido. Você não precisa entender e acompanhar todos os jornais. Eu sou dessas, cara. Eu não acho que a pessoa, assim... Porque às vezes você convoca uma pessoa para o debate, aí se ela não sabe uma informação... então... Você é muito jovem para conversar comigo sobre política. Não se trata disso, né? Não, e assim, tudo é sobre política. Nós precisamos pensar nessas questões. Então, assim... pode falar dessas coisas aqui? Desse negócio aí, desse menino... Menino usando peruca, né? São pessoas como esse jovem que teve gente aplaudindo isso, entendeu? Teve gente aplaudindo. Eu fico me perguntando assim, né? Aí como é que... tu me compreendeste aí, então, por que eu puxei isso, né? Claro. Então, quem é que está decidindo a respeito de leis que vão atingir as mulheres? São homens brancos. E aí, por isso que eu acho, Gisrael, que esse movimento de diversidade, de inclusão, ele precisa ser muito intencional, sabe? Então, eu, por exemplo, tenho uma opinião muito particular sobre processos seletivos para pessoas negras, processos seletivos para pessoas trans. Eu acho que esses movimentos precisam ser intencionais. Porque precisa haver realmente uma sinalização social muito evidente para que essas pessoas consigam chegar a esses espaços, sabe? Então, eu entendo essas questões e precisa ter esse movimento. Então, você vai na sua empresa. Quem são as pessoas que ocupam os locais de chefia? Quando você olha para um lado, para o outro, eu fico muito feliz, né? Lá no lugar que eu trabalho, na escola que eu trabalho, eu vejo, assim, hoje a gente pensa muito nessa questão de não só ficar levantando bandeirinha, ficar fazendo projeto de coisa tal. Não, mas as pessoas que trabalham na nossa escola são pessoas pretas? As pessoas são pessoas da comunidade LGBT? Porque são mulheres mais assumindo... importante do que o discurso
É criar É a oportunidades. prática, cara, criar exatamente. oportunidade. E não é diversidade por diversidade. Exato. A gente tem que compreender que as pessoas, elas precisam entender o porquê disso. Estão tentando forçar a diversidade em tudo. Não, meu amigo. Sabe por que estão fazendo mais filmes com protagonismo feminino? Porque mais de 50% da população é mulher. Então, por que você quer um filme só com protagonismo masculino, entendeu? Exatamente. É porque a gente tem que pegar essas pessoas que não compreendem e a gente tem que sentar e dizer, pois é, a presença desse personagem negro nesse filme não é lacração, é porque pessoas negras existem. Ou será que você sai de casa e se você não só enxergar homens brancos, você tá achando que, meu Deus, que é isso? A rua tá com essa lacração? Não, meu amigo, você vai sair na rua, você vai encontrar mulher, você vai encontrar gente negra, você vai encontrar pessoas com deficiência, entendeu?